Telecena, eu vou ganhar na telecena. A gente vai gravar agora, Opa. cara. Ah, começou? Poxa. Cara, o que não avisou? A gente vai gravar. Sem corte, bora. Proibido cortar? É isso aí, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa vida a todos, como diz nosso amigo Eros. Né? Como estão vocês, meus colegas, tudo bem? Tudo ótimo, meu caro amigo, graças a Deus. Estamos mais um dia reunidos. Faltei no episódio passado, né, por alguns compromissos. E eu ouvi aí o podcast, ficou muito interessante. E eu até queria fazer uma pergunta para vocês. Eu estou estudando um novo tipo de macaco, né, para que eu possa ter aí algumas informações novas que vocês ainda não tenham, porque eu vi que vocês viraram belos especialistas, né? Enfim, é hipocrisia, né? Enfim, hipocrisia. Não, aí é você que tá falando, né? Eros, como é que Tudo você bem tá, com cara? você, Tudo Eros? bom? Ah, eu fui assaltado. Como assim você foi assaltado? Você roubou minha fala. Ah, é verdade, cara. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa vida a você que está nos ouvindo aí. A você que não está nos ouvindo também, eu desejo bem pra vocês. E a gente tá aí, né? É isso aí, cara. Bom, me processe. Vamos introduzir nossa pauta, então. Só para deixar claro, eu vou registrar uma queixa na Débora, né? Advogada do Brasil. Sobre o assunto, né? Vamos lá, cara. Bom, vamos introduzir nossa pauta, cara. Hoje, nessa nossa mesa aqui, tomando um café, vamos falar um pouquinho sobre como que algumas pessoas lidam com situações difíceis, né? E até foi interessante a gente começar bem descontraído para tentar trazer um pouco de leveza para o assunto, porque ele não é tão leve assim, né? E um exemplo, né, que a gente pode dar aí sobre como se lidar com situações difíceis. No último dia 28, tivemos aí a notícia do falecimento do ator Chadwick Boseman, muito conhecido por representar o Rei T'Challa de Wakanda no filme Pantera Negra, que estava passando aí por uma luta contra um câncer já há 4 anos. Na verdade, quando ele fez o primeiro filme na Marvel, foi quando descobriu que estava com essa doença gravíssima. Mas mesmo assim, ele não se mostrou em nenhum momento disposto a parar. Ele continuou exercendo o seu trabalho sem que ninguém soubesse, né? Somente as pessoas mais próximas sabiam disso. E o que acabou acarretando uma grande surpresa para os fãs e para as pessoas de um modo geral, né? Então eu queria trazer aí à mesa essa discussão, né? Até porque nós conseguimos fazer um paralelo com o que as pessoas estão vivendo hoje também, com a questão da pandemia, né? As dificuldades que as pessoas estão passando em termos de finanças, saúde, entes queridos que estão partindo por conta dessa doença. E, enfim, vamos lá, gente, vamos debater um pouquinho sobre isso. Só lembrando que a nossa mesa é virtual, tá, pessoal que está nos ouvindo? Sim, claro. Vamos lá, Ben. Você não veio semana passada, então a honra é sua. Ben, a honra é sua. A few moments later. Bem, o Ben não quer falar, então eu começo eu. Olha, o fato dele ter ocultado, né, do público, deixou um grande espanto quando aconteceu a notícia da morte, né? E pouco tempo antes dele vir a falecer, quando ele se permitiu aparecer, né, já debilitado, com pouco peso, com a voz fraca, coisas típicas da doença de quem está fazendo o tratamento, né? Quando ele se permitiu, ele chocou todo mundo e em pouco tempo ele veio a falecer. Ele optou por sofrer calado em relação ao público, né, e não compartilhar isso com as pessoas. Isso me faz entender que ele tentou garantir
além da sua privacidade, né? Porque acredito que ninguém gosta de aceitar um diagnóstico como esse, e além de garantir a privacidade para fazer o tratamento em paz, ele não queria passar a imagem do pobre coitado. Porque quando você escuta que alguém tem uma doença, quando você vê alguém que tem algum tipo de... Nossa, a palavra em inglês veio à minha boca agora. Deficiência, eu ia falar handicap. Né? Quando a pessoa tem alguma deficiência, essa deficiência ou essa dificuldade, essa doença, chama a atenção de uma maneira negativa e a gente acaba infantilizando a nossa tratativa com a pessoa a fim de que faça com que ela fique mais confortável, o que é exatamente o oposto do que ela precisa, né? No caso dele, ele manteve sua autonomia até o momento onde não pôde mais. A maior prova disso é que ele gravou 2 filmes de ação, não é isso? Depois da descoberta da doença e início do tratamento, não foi isso? Na verdade, ele gravou, depois da descoberta da doença, além de Guerra Civil, da qual ele participou, teve o filme Pantera Negra, né, da qual ele foi o protagonista. Ele teve a participação dele tanto em Vingadores Ultimato, quanto em Guerra Infinita. Destacamento Blood, foi um dos filmes mais recentes que saíram. Nossa, eu não tinha nenhum desses. Exatamente. E Crime Sem Saída, também um outro filme que ele fez ainda nesse período. Eu não tenho certeza quanto a Marshall. Eu acho que Marshall ele fez antes de Pantera Negra. Não me recordo agora com detalhes. Mas pelo menos esses 5, 6 filmes ele fez após o diagnóstico. Aí eu te faço uma pergunta. Você consegue enxergar ele como uma pessoa pobrezinha que estava lutando contra o câncer? Eu particularmente não. Na verdade... Ninguém consegue. A minha percepção, exatamente, a minha percepção sobre essa atitude dele, muitos fãs se questionaram por que ele não falou nada, mas, ao meu ver, essa atitude dele foi extremamente honesta com ele mesmo, né? E, como você bem colocou, né? Ele não quis usar isso como uma forma de se demonstrar... Publicidade também, né? De publicidade, né? Ou de se fazer de coitado. Como você falou, muitas vezes isso acaba piorando o quadro da pessoa. Sim. E eu acho que isso foi uma demonstração de força incrível. Eu acho que é realmente um exemplo, né? Há exemplo a se tirar disso, né? Talvez os fãs se sintam, entre aspas, traídos, na verdade, porque eles não receberam nenhum tipo de informação e foram pegos de surpresa. Porque quando a gente é fã de alguém é porque a gente se identifica com aquele trabalho. A maior prova disso é a quantidade de homenagens da comunidade negra ao ator, porque o filme foi um marco para a comunidade negra. Sim, então... e não só as homenagens da comunidade negra, né, mas a própria Marvel postou um tributo especial para ele nas redes sociais, no YouTube, né? Sim, merecidíssimo. Muito merecidíssimo, né? Agora, no caso, por exemplo, das homenagens vindas da comunidade negra, eu entendo com isso que ele representava muita coisa no meio de uma luta muito longa. Ele representava a voz de um povo que não tem voz. Então, morre também um símbolo. E agora a pergunta é, por que o símbolo da minha luta não me comunicou que em breve partiria, sendo que ele sabia disso? Entende? Talvez os fãs possam ter um pouco desse sentimento, mas pelo menos o que eu tenho visto na mídia, são poucas manifestações desse tipo e muitas manifestações de carinho, o que eu acho que é extremamente importante. Agora sim, Ben, nós queremos ouvir a sua voz. Tira do mudo e fala, pelo amor de Deus. Boa noite, caros amigos Eros, Zaratos, todos aqueles que estão nos ouvindo. Eu estava no começo um pouco empolgado, porque eu estava lendo alguns artigos aqui e a telecena me fez lembrar alguns pontos bacanas, né, do meu passado. E aí eu fui pego de surpresa. Mas já declaro aqui que não vai. Nenhum patrocínio, né, da telecena, né, do SBT. Alô, Silvio Santos, se estiver ouvindo isso. Mas foi algo assim que marcou meu passado, né, bacana. E caso vocês caso nossos ouvintes tenham gostado, eu posso cantar outras vezes também, né? Ou compra uma telecena. Silvio Santos, alô, Silvio Santos. Silvio Santos, é o seguinte, nós estamos aqui, né, de peitos abertos para ter essa grande honra, né, e
e essa meta arrojada de divulgar aí o seu trabalho. Estamos prontos a tratar uma conversa. Mudando o assunto, né? Já eu falei, estava falando agora há pouco, mas estava no mudo. Então deixei o nosso amigo Eros começar. Eu até estava falando aqui, não prestei atenção, né? Que estava no mudo, e eu estava justamente querendo dar essa chance aí pro Eros começar, pois outras gravações após os Aratos começar, eu iniciei aí algumas vezes antes do Eros, e como eu faltei no episódio passado, eu estou me punindo, né? Só que agora já era, eu falei isso aí no mute, então não tem mais graça, porque já falou. Hoje estão me roubando, né? Você percebeu? Eu vou fazer um boletim de ocorrência contra os senhores. E qual é o órgão dos advogados mesmo que você falou? A Débora. Advogados do Brasil. Show de bola. Então, Débora, se você estiver nos ouvindo, por favor, mande um e-mail, Débora, para que o... Porque se eu falar o nome do outro, eu posso ser processado de verdade. Justamente. Então, senhores, sobre esse caso, eu não conhecia, né, tanto sobre o ator, né, o Chadwick, e não deu tempo, né, de buscar muitas coisas a fundo. Conhecia, assim, sabia de nome, sabia alguns filmes, né, que ele havia interpretado, e eu confesso que eu fui pego de surpresa, porque o cara era muito novo, né, um cara assim cheio de vida. Você via ali pela sua forma física, pela sua aparência, não de uma pessoa debilitada, mas de uma pessoa que aparentava estar super saudável e correndo atrás dos seus objetivos. Então, quando eu recebi a notícia, eu fiquei extremamente em choque, né? Porque até então nós não tínhamos informações. E imagine um fã, né, totalmente seguidor aí do trabalho do Chadwick. Com certeza foi pego de surpresa e o coração deve ter saltado pela boca, né? Porque é uma notícia extremamente triste. Mas ao mesmo tempo eu comecei a analisar alguns pontos específicos da situação, como a forma, né, com que ele trabalhou todos esses problemas, porque eu falo para vocês, e sei que muitos dos nossos ouvintes aí também têm o mesmo problema. Se eu pegar, por exemplo, o meu dia de hoje, em que eu tive alguns afazeres, e quando esses afazeres eu tenho algum ponto adverso e não consigo, cara, os demais afazeres que eu tenho, eu acabo não conseguindo, porque bate aquela, entre aspas, aquela deprê, né? Aquela coisa negativa, aquela coisa ruim de que eu não vou ser forte o suficiente para conseguir, né, concluir os meus outros deveres, porque eu tive um momento muito adverso, né? Então, se em um momento de adversidade eu tenho uma sensação e eu tenho um sentimento como esse que eu tive, eu não quis nem comparar a minha vida com a situação que o Chadwick passou, porque eu tenho certeza que eu iria ter problemas. Imagine assim, eu estou no meu trabalho, né, fazendo o meu trabalho, estudando, tentando ser uma pessoa melhor ali nas minhas atividades, e tenho planos, e eu recebo uma triste notícia de que eu tenho um câncer. Sinceramente, eu perderia o controle, né? Eu sei que muitos dos nossos ouvintes também, porque notícias ruins que abalam aí a nossa vida, né? Principalmente doenças horrorosas como o câncer, de nos deixar debilitados, totalmente debilitados. E pessoas assim que têm uma força extraordinária como a dele, são pessoas que a gente tem ali que tentar analisar mesmo, né? Porque acaba nos dando uma força a mais aí para tentar ser uma pessoa melhor, né? Eu não sei se o nosso colega Eros pode até tentar interpretar um pouco do que eu estou dizendo aí. Não sei também se a gente consegue modelar essa nossa característica ou se é uma característica que já está, né, tatuada. O que você me diz, Eros? Você consegue me ajudar? Você consegue ajudar os nossos ouvintes aí nesse trecho que o
que eu expus. Posso, mas não tô afim, não. Você vai deixar os nossos ouvintes totalmente chateados. Porque E eu também. Eu já fui muito roubado, então eu tô chateado. Mas vamos lá. A maior dificuldade da gente lidar com notícias ruins, com o baque do adoecimento, ele é um pouco minado pelo nosso egocentrismo. Porque a gente tem a tendência de achar que com a gente nunca vai acontecer, principalmente na adolescência, né? E na vida adulta a gente entende que os riscos começam a se tornar mais reais, mas mesmo assim a gente ainda espera que não seja com a gente, né? Sim, justamente. E aí acontece o adoecimento. A sua postura, bom, isso é uma coisa que eu acredito particularmente, não existe um estudo, eu não sei nem se existe um estudo sobre isso, estou falando da minha particularidade. Eu entendo que a forma com que você prefere encarar a realidade que bateu à sua porta vai dizer muito sobre o destino que você vai alcançar com esse propósito. Por exemplo, se você simplesmente se entregar a uma doença, você vai definhar muito rápido. Quantas vezes você já não ouviu falar de casos de pessoas que tiveram qualquer tipo de diagnóstico de câncer e faleceram em relação a 2, 3 meses? Justamente. Esse cara tem 6 filmes. Eu tive um cara. Eu tive um familiar muito próximo, cara, que teve uma situação assim parecida. Os tratamentos eles aconteciam, mas, né, por sermos humanos e muitas pessoas não conseguirem ter esse equilíbrio, acabaram falecendo muito rapidamente por conta dessa tristeza, desse abatimento, né, que atrapalha o nosso psicológico e, claro, o nosso sistema nervoso ele está interligado. Então, esse tipo de sentimento ruim, esse tipo de abatimento que vai acontecer vai impactar no nosso sistema nervoso, vai impactar, né, nos nossos órgãos, enfim, o nosso corpo no geral, né, vai responder de uma forma complicadíssima, né? Cara, uma coisa que eu acho muito interessante nessa situação do Chadwick Boseman, né, é que repara assim, como ele foi importante. Ele se mostrou uma figura importante, né? Acabou se tornando, com essa fatalidade, praticamente um mártir, né? Do movimento negro, da importância, né? Ele provou por A mais B, assim como outros negros também já fizeram, claro, de que não há uma diferença real, né? Entre raças, né? Tudo que um conquista, o outro pode conquistar também. Mas o mais interessante disso tudo, e não estou dizendo aqui que ele não realizava nenhum tipo de ativismo, né? Só que o ativismo da qual ele se propôs a fazer foi aquele ativismo que mais faz efeito nas pessoas. Porque qualquer um, não importa a raça que seja, vai ter que admitir que ele foi um grande ator, fez grandes trabalhos e além de tudo, partiu de uma forma extremamente honrosa, né? Ele não tem nada, sim, pelo menos até então, que tenha sido descoberto, que manche a imagem dele de alguma forma, né? Então acho que ele se tornou, acho, um grande exemplo para a comunidade negra no geral, né? E não estou falando um exemplo de uma forma pejorativa, tá? Dizendo que, olha, as pessoas têm que ser como eles. Não, eu digo assim, uma pessoa que eles vão olhar e vão falar, poxa, esse cara, né, fez acontecer. Né? Ele é um exemplo a ser seguido. Sim, e esfrega na cara de toda a sociedade preconceituosa, né, que graças a Deus não é uma grande maioria de pessoas que realmente são preconceituosas, é uma minoria muito barulhenta, né? Fala, olha, viu? O cara fez coisas que poucos fazem, né? Ele lidou com uma situação muito complicada e de uma forma muito, muito corajosa, pelo menos no meu ponto de vista. E eu acho que, inclusive, ele acaba trazendo um exemplo muito claro do estoicismo, do qual eu já mencionei nesse podcast aqui, que de forma
muito resumida, se trata do seguinte: aquilo que eu tenho controle, eu me preocupo. Aquilo que eu não tenho controle, não tenho por que eu me preocupar com aquilo. Se aquilo que eu não tenho controle me atinge de alguma forma, eu posso controlar as minhas reações quanto àquilo, a forma que eu vou reagir. E eu acho que é exatamente a situação da qual ele se viu. Né? Ele, não que ele não se preocupasse com a doença, obviamente, mas ele sabia que era algo que estava fora do controle dele, mas acredito também que ele tinha plena convicção de que ele sobreviveria. Em momento nenhum eu vou dizer aqui que ele perdeu para a doença, porque na minha opinião ele foi um grande vitorioso disso tudo, né? Embora Sim. a vitória tenha vindo ao custo da vida dele, né? Sim. Mas eu acho que foi exatamente eu acho que foi isso, mais ou menos esse pensamento que passou pela cabeça dele. Eu não posso controlar isso, mas eu posso controlar como eu vou reagir a isso. Sim, é basicamente o princípio da psicologia. Em tudo que você vai ver na psicologia é basicamente isso. Você controla a sua reação, não o seu pensamento, porque os pensamentos são impreditíveis. Agora, se você consegue controlar a maneira que você racionalmente age em relação a isso, é já um bom caminho andado, né? E outra coisa, né? A pessoa, tem que ter um certo equilíbrio também, porque você tem duas opções, né? Ou você se entrega de vez, porque você não confia que os métodos, né, que a sua vida ela não irá melhorar, ou você confia e você arrisca que vai melhorar, né? E você deixa nas mãos dos responsáveis que podem, né, fazer algo por você que melhore a sua situação. Agora, se você tem duas opções, uma negativa e uma positiva, você vai ter um desgaste ali para manter as duas, tanto de forma negativa quanto positiva. Já que a gente vai ter aquele desgaste, né? Eu não estou falando de desgaste num tom de negatividade, não. Né? Quando a gente escolhe esse desgaste positivo de ter que, de forma recorrente, ir ao médico, fazer os exames, né? Tomar os medicamentos, fazer ali o controle que é prescrito pelo médico, enfim, tendo aquela positividade que tudo vai dar certo. Então nós escolhemos não, né? Nós devemos escolher o lado bom, o lado positivo da coisa, porque de qualquer maneira a gente tem esse desgaste, como eu mencionei, né? Na verdade, assim, o gasto energético ele vem em todas as situações, literalmente. Mas por incrível que pareça, o maior gasto energético que a gente tem é justamente com a positividade, porque ela vai contra a maré daquilo que a gente está vendo. É contra-intuitivo, né? É contra-intuitivo ser positivista. Sim, sim. Eu tenho uma amiga que é extremamente positivista e eu falo pra ela, não venha com positivismo do meu lado, eu tô irritado. Porque eu sei que ela vai falar, vai ficar tudo bem, mas eu não tô vendo que as coisas vão ficar bem, porque eu tô vendo problema na minha frente, entende? Mas assim, é contra-intuitivo, é contra-natural. Mas... E às vezes é chato também, né, Eras? Às vezes é chato, porque você pode... Pra xingar junto com você. E você pode falar melhor do que eu. Eu, por exemplo, o sentimento que eu tenho, né? É pessoal meu. Por exemplo, eu sou um cara extremamente positivo, mas as minhas positividades, elas não vão ser compartilhadas com frases assim para as pessoas que vai ficar tudo bem, essas coisas. Não, eu sei que assim, a minha positividade eu me conheço, eu sei o que eu tenho que fazer para melhorar a situação, mas quando eu estou na situação adversa, eu tenho aquele sentimento ruim, sim, mas eu me conhecendo, eu sei o que é necessário fazer para que ele acabe. Eu tenho, né, o tempo certo para que as coisas aconteçam. Então, assim, o meu positivismo é saber o meu tempo, né, o tempo de sofrer e o tempo de resolver aquele sofrimento. Eu tenho as minhas maneiras, né? No final, claro, tudo vai dar certo porque eu conheço a minha capacidade. Agora, muitas vezes aconteceu comigo, com outras pessoas próximas, que aquele tom de positivismo que você passa para outra pessoa que está sofrendo atrapalha muito mais, porque
às vezes a gente não vive, às vezes não, a gente não vive a situação do outro. A gente, às vezes a gente não vai conseguir ali sentir o próprio Zarathustra já falou sobre isso, né? Sentir o que o outro sente. Então cada reação é diferente, né? Então o que eu faço para ajudar alguém que tenha problemas ali, está triste, está ali abatido com uma situação, é tentando entender e concordando que ele vai ter que passar por aquele tempo ruim dele, né? Mas que ele pode escolher outros caminhos ali para tentar resolver. Eu vejo essa positividade exacerbada assim como um grande problema que pode impactar ainda mais. Lembro que todo excesso esconde uma falta, né? É exatamente isso que eu ia dizer. Muitas vezes essa positividade, ela não te ajuda porque ela é falsa, né? A pessoa, na verdade, ela não acredita naquilo. Ela tá repetindo, né, naquelas informações porque ela acha que ela tem que dizer alguma coisa pra você, ela tá vendo você numa situação, vou colocar ruim, né? Uhum. E aí ela fala, não, eu tenho que falar alguma coisa pra confortar esse cara. Então acaba sendo uma positividade falsa, isso não vai te ajudar. Sim. E às vezes pelas microexpressões da pessoa que ela não acredita naquilo. Às vezes ficar do lado da pessoa é o melhor conforto suficiente, sabe? Ficar lá em silêncio, como eu digo, né? Ficar do lado da pessoa em silêncio somente existindo. Talvez seja suficiente. E aí, Eros, desculpa te interromper, cara, mas olha só, a gente tem várias situações aí, por exemplo, pessoas com depressão, né? Principalmente nessa situação de pandemia, muitas pessoas estão desenvolvendo estresse, estão desenvolvendo ansiedade, alguns sim entrando em depressão por conta disso. Pessoas, infelizmente, perdendo entes queridos, ficando doentes, né? E assim, a gente vê no exemplo, por exemplo, do Chadwick Boseman, que passando por essa luta tão dura, né? Que é a luta contra o câncer, qualquer um que tenha tido um parente ou que passou por isso sabe que não é uma luta fácil, né? É bem complicado você ver uma luz no fim do túnel, e em nenhum momento ele se colocou como uma vítima. Mas eu também acredito que a família dele soube lidar muito bem com isso. Entende? Eu acho Justamente. eu acredito que a família dele, primeiro, eles colaboraram muito com ele, com o fato de não espalhar a notícia pra ninguém. Cara, olha que incrível que isso aconteceu. Né? E outra, o equilíbrio também, porque a gente, no laço familiar, a gente acaba não conseguindo ser uma pessoa, digamos, entre aspas, uma pessoa única. Nós somos equilibrados pelas personalidades também dos nossos entes queridos, nossos familiares, né? Claro, e assim, aonde que eu quero chegar com isso, né? É muito comum você ver, principalmente nessa época de redes sociais, a pessoa passar por uma tristeza, é uma mera tristeza, mas ela posta que ela tá com depressão. A pessoa passa por eu vou ser bem exagerado mesmo, tá? A pessoa tropeça na quina da mesa, mas ela parece estar passando por um sofrimento que ninguém é capaz de compreender. E o que é pior, as pessoas ao redor dessa pessoa muitas vezes tomam essa atitude protecionista, né, e infantilizadora, vou colocar assim, não sei nem se essa palavra existe, se não existir, eu acabei de criar, né? Não, é permitido aqui. De fazer de cuidar da pessoa como se ela fosse um bebezinho incapaz de qualquer coisa, né? E eu acho que essa é a principal mensagem que a gente tem que passar aqui hoje, né? De lidar com essas situações, né? Não só a pessoa que está passando por um momento difícil, mas a pessoa que conhece alguém que está passando por um momento difícil, né? Que esse protecionismo, esse vai ficar tudo bem falso, não adianta, talvez até atrapalhe, né? E eu acho que em primeiro lugar é respeitar o momento da pessoa. Não estou dizendo você se afastar ou mas respeitar o momento da pessoa e jamais tratar essa pessoa como se fosse uma coitadinha, porque senão aí que ela não vai ter força mesmo para se levantar e lutar contra aquilo. Justo. E eu, por exemplo, não sei o que vocês pensam sobre isso, mas eu fico extremamente feliz, e falo isso de coração, né, de um tempo para cá. E quando eu exponho um momento difícil que eu estou passando para alguém, eu quero que simplesmente ele diga para mim: olha, sua situação ela é muito complicada.
Mas tem jeito, tem como resolver, né? Vai ser resolvido. Mas tem o tempo, né? Para isso, leva um tempo. Cara, eu fico extremamente feliz com isso. Isso me dá até um ânimo, porque o que eu preciso saber é: existe saída? Sim. É difícil? É. Mas se existe saída, bora lá, entendeu? Não. Vai, fica tranquilo. Vai ficar tudo bem. Ah, Deus não vai te desamparar. Ah, não sei o que. Não. Isso eu sei, né? Eu quero saber aquilo que realmente vai causar impacto. O único impacto que eu vejo que resolve pra mim vai dar tudo certo no seu tempo certo. A sua situação é difícil, mas calma, tem um tempo pra tudo, entende? Sim, ou se a pessoa considera a situação não tão difícil assim, saber te explicar o porquê não é tão difícil, né? Isso, justamente, porque é aquilo que você falou tempos atrás. Cada um tem uma reação, né? Cada um tem uma reação. Eros? Discordo de tudo. Não, mentira. Hoje eu tô causando, né? Realmente eu tô me sentindo um pouco constrangido porque Você tá nervoso em ti? você está atrapalhando a minha linha de raciocínio. Tô brincando. Mas eu fui roubado, você quer o quê? Tô brincando. Realmente eu vou tocar nesse assunto aí. Eu achei estranho quando começou. Eu achei até que foi combinado, porque eu levei um susto, cara. Eu falei, cara, mas como assim? Será que foi pra tentar tirar um pouco aí a rotina, né? Foi um complô. Mas se foi, deu certo. Se foi isso aí, deu certo. Foi um complô. Contei, pronto. Enfim, falando sobre a forma de lidar, pegando o gancho do que o senhor disse há pouco, quando existe um membro da família doente, né, eu vou aproveitar a fala dos árabes, toda a família adoece, né, todo mundo muda a rotina, todo mundo muda a forma de enxergar um ao outro. É um processo bastante delicado, né? Quem adoece junto com o enfermo é o cuidador principal. Porque sempre que essa pessoa, vamos supor, ela pode ter 10 filhos, os 10 filhos cuidarem, mas vai ter o cuidador principal, que é o que vai ter decisões de fato, né? Que vai se organizar. Naturalmente, é o filho mais próximo, né? Ou o marido, ou a esposa, depende, né? O mais próximo nesse aspecto. Pois bem, quando a gente tem esse tipo de situação, o comportamento, por exemplo, eu fico imaginando aqui a família do Chadwick, como foi a interpretação deles quando ele falou: vou continuar trabalhando normalmente, fazendo filmes de ação. Entende? É uma coisa bem pesada para falar assim: não, mas peraí, mas você tem câncer, mas eu tô vivo, deixa eu trabalhar também. Eu tenho certeza que houve pelo menos no mínimo uma tentativa de proteção dele, porque queriam o melhor para ele. E ele ainda durou 4 anos fazendo filme de ação. A questão é: o que é o melhor? No caso aí, o melhor era deixar ele fazer o que ele queria fazer. Porque se não deixassem ele fazer o que ele queria fazer, nada dos feitos históricos que ele fez teriam existido. Ele teria morrido muito mais cedo. Porque o que manteve ele vivo foi a paixão pela vida e por trabalhar e fazer o que ele ama. E a gente tem que fazer isso e ponto final, né? Sim. Agora também pegando o ponto que o Zatos falou, que é muito, muito interessante sobre a pessoa projetar uma depressão quando na verdade ela está com uma pequena tristeza, é que as pessoas esquecem que a principal característica da depressão não é a tristeza. A tristeza é o menor dos sintomas da depressão. O principal sintoma da depressão é a perda do prazer na vida. Tudo que você gosta de fazer, você não tem a mínima vontade de fazer. Isso é o ponto mais preocupante. Não é o fato da pessoa estar triste, porque a tristeza faz parte da vida. A tristeza é um dos sentimentos base do ser humano. Alegria, tristeza, raiva, medo são principais emoções que a gente tem. Agora, considerar uma tristeza como depressão, se essa pessoa está fazendo isso para chamar atenção, então está me indicando outra coisa, né?
Porque todo mundo precisa de algum tipo de atenção. Por exemplo, a criança pequena, quando quer alguma coisa, ou quando ela começa a fazer birra, ela quer a atenção da mãe. Ah, mas a mãe brigou com a criança ao invés de dar atenção. A atenção negativa também é atenção. O cachorro faz a mesma coisa. Você pode perceber que quando você não dá atenção pro cachorro, que costuma ter muita atenção, ele começa a destruir a casa. Isso mesmo. O ser humano, e na verdade qualquer ser vivo, na minha opinião, com exceção dos pernilongos, que a gente não sabe para que serve, todos eles são... Pra passar na paciência. Não entendi. Pra passar dengue, chikungunya, pra isso que ele serve. Provavelmente foi uma criação não tão divina assim, né? Mas... Não deixar a gente dormir, né? Não deixar de dormir, mas só serve pra atrapalhar. E se eu fosse um anfíbio, um réptil, qualquer coisa, eu não comeria mosquito. Em questão de gosto pessoal. Agora cara, sim, essa foi boa. mais uma deixa eu rir primeiro. Deixa eu colocar aqui uma hashtag, não comer mosquito. Hashtag não comer mosquito. Se você tá ouvindo isso, não comer mosquito. Vamos lá. Já tá salvo essa aqui também pra próxima caneca. Ficou legal, hein? Porque tem gente que engole sapo, né? Eu não quero engolir mosca. Sapo eu até engulo, mas mosca não. Eu até perdi o que eu tava falando aqui. Lembrei. Não lembrei não, quem a gente tava falando mesmo? Cara, a gente tá falando de todos os ser vivos que eles têm a necessidade de atenção. E essa necessidade de atenção, ela pode ser um carinho, né? Por isso que a gente chama de animal de estimação. Ele vem para aumentar a nossa estima. Que vai ser um assunto que a gente vai curtir bastante aqui, vai sair porrada, eu acho. Agora, todo mundo precisa dessa atenção, todo mundo precisa desse contato. Nem que seja, no caso dos animais, né? Apenas para a reprodução. No nosso caso, é um pouco mais complexo porque nós somos seres complexos. A gente tem um córtex pré-frontal que serviria para facilitar a nossa vida, mas na verdade só complicou tudo, né? Então, a gente tem essa possibilidade de lidar com diversos assuntos, mas quando envolve alguém que é próximo da gente, a gente coloca o nosso sentimento à frente. Então, no caso do Chadwick, imagina só a família não ter a possibilidade de impedi-lo de fazer o que eles achavam que seria perigoso para ele que estava fazendo tratamento. Mas ele mesmo falava assim, olha, não, deixa eu fazer. Aí eu te pergunto, não é muito egoísmo a gente achar que a gente pode salvar todo mundo? Não é muito egoísmo eu, que vivo a minha história de vida e não vivo a história de vida do outro, dizer o que é melhor pro outro? Difícil, é claro. Muito difícil. Então, assim, existe um conceito na psicologia chamado inconsciente. Você não tem acesso ao seu próprio inconsciente. Eu não tenho acesso ao meu próprio inconsciente. E é de lá que provém os desejos, os pensamentos, aquela vontade que você tem. Tudo bem, que o que eu vou falar aqui vai ser cancelado, tá? Já vou avisando pra vocês. Então, se quiserem cortar depois, cortem. E já tiveram vontade de passar assim por algum amigo de vocês que era careca e dava um tapa na cabeça? Cara, muita. Já passou por isso, Zarax? Já, cara, mas eu não preciso passar por isso mais, né? Olha, eu confesso que quando eu te conheci, a primeira coisa que me... Não vou falar isso, senão o programa vai ser de fato cancelado. Quando vem essa vontade estúpida, do nada, ela vem do inconsciente. Porque você não pensa de uma maneira lógica. E primeiro, isso é totalmente é um comportamento não aceito pela sociedade. Se pode, amigos que estão nos ouvindo, não agredam os carecas. É feio. Cara, e é engraçado que quando acontece isso, eu já imagino até o barulho, o som do estalo, entendeu? Nossa, você vai ser cancelado, cara, você vai ser cancelado. Enfim, quando você tem essas vontades, elas vêm do inconsciente. Eu não tenho como acessar o meu inconsciente, imagina o inconsciente do outro. Então as minhas vontades, os meus desejos, né, os meus pensamentos, eles são totalmente particulares até que eu os divulgue. Então,
só eu posso saber o que eu penso, e a minha história de vida me levou a pensar do jeito que eu penso. Então, só eu posso decidir por mim. O que vocês podem fazer é olhar de fora e me dar um segundo ponto de vista que faça-me, talvez, reconsiderar o que eu tô pensando. No caso dele, era dizer, cara, pega leve. Se ele falou, não quero pegar leve, o máximo que você pode fazer é apoiar e torcer para que ele sobreviva. Simples assim. É muito egoísta da minha parte querer que o outro viva a vida que eu acho que ele tem que viver. Principalmente quando ele tá doente. Se ele tá encarando dessa forma, deixa ele encarar dessa forma. Tanto que ele encarou dessa forma e virou um ícone. Um ícone da luta contra o câncer. Um ícone relacionado às atividades que ele fez nos filmes. Então, você vê que só fez bem fazer o que ele fez? Só que nós devemos lembrar de uma única coisa, que é a última coisa que eu vou dizer agora sobre esse assunto. Não é porque serviu pra ele que vai servir pra mim. Eu não posso me forçar a fazer o que ele fez se eu não estou confortável com isso. Entende? É isso mesmo. Justamente. E isso não serve só pra doença, para uma doença fatal. Vamos trazer isso pra nossa realidade ou pra nossa projeção de futuro. Ao invés de falar de doença, vamos falar da nossa velhice. Na nossa velhice vai acontecer a mesma coisa. Vai ter pessoas que não vão deixar a gente fazer as coisas que a gente quer do jeito que a gente quer. Claro que existem mais limitações, porque o corpo vai envelhecendo e o corpo vai ficando impossibilitado de fazer certas coisas. É natural. Só que como é que você se adapta? Não é passando por isso? Não foi passando pelas dificuldades da vida que você se tornou um adulto? Um adulto responsável, talvez, ou não? Como nós? Agora, o que a gente precisa levar em consideração é que o fato de envelhecermos e lá na frente a gente vai passar por uma situação parecida é quase um fato, salvo problemas que podem acontecer no decorrer do caminho. Mas no final das contas, a gente vai ter alguém que vai dizer pra gente o que a gente deve ou não fazer, ou o que a gente deve ou não comer, e isso vai irritar muito. Então, viva tanto um diagnóstico difícil desse, quanto a sua velhice, da maneira que você achar que deve. Até porque é o seguinte, eu ouvi essa frase no caderno de escola, eu estava acho que na 6ª série, que faz muito tempo, que falava assim, viva a vida como se fosse o último dia. Porque um dia você vai acertar. Agora a questão é, o viver não é se colocar dentro de uma bolha e querer toda a proteção do mundo. Um dia a gente vai falecer. Um dia a gente vai morrer. E isso não deveria ser um tabu. Mas isso pode ser um tema para um outro programa, né? O tabu da morte. Boa ideia. Agora, eu pergunto para os senhores que estão aqui, para a gente poder partir para uma conclusão. Vocês acham válido, né, passar por tudo o que a gente tem passado na nossa vida, no nosso dia a dia, para chegar em um determinado momento em que a gente precisa aprender a lidar com as dificuldades do dia a dia, e as pessoas ficarem podando a gente de ter essas experiências, porque nós fazemos isso com os nossos idosos. A pergunta é, será que é justo, ou que a gente gostaria que fizessem isso com a gente? Cara, eu vou responder essa pergunta, até porque desde quando você começou a falar sobre esse assunto, me deixou um pouco triste por lembrar de algumas coisas do passado, né? Eu e alguns familiares, nós tivemos essas preocupações, entre aspas, gerando em algumas pessoas mais velhas, que hoje já faleceram, restrições exageradas, entendeu? E aí você fazendo essa pergunta me deixa agora um pouco confuso, porque o mesmo sentimento que eu tenho agora em te responder, dizendo que eu não ficaria feliz por tudo que eu passei até essa etapa da vida, me deixaria totalmente triste, e aquele sentimento de que a minha vida não teve serventia, você entende? Entendo. Então eu imagino que situação triste que eu deixei. Só lembre-se de um detalhe, tá? Tudo que você viveu até hoje, isso é um terapêutico, inclusive, tá? Depois eu vou cobrar por essa sessão particular, mas tudo que a gente viveu até o presente momento, isso serve também para o ouvinte, para você, para os árbitros, para todo mundo, para mim. Tudo que a gente viveu até agora, viveu baseado nas experiências de vida que a gente teve.
com o melhor julgamento que a gente poderia ter, com a melhor das intenções e com o objetivo sempre de fazer o melhor. Ninguém acorda de manhã e fala, nossa, hoje eu vou destruir minha vida. Ninguém acorda pensando assim. As pessoas pensam e falam assim, olha, vou dar o meu melhor. Pode ser que o melhor não seja suficiente, mas ainda é o melhor. Entende? Sim. O melhor a gente consegue. Qual aquela palavra que eu ia falar? A gente consegue bater a. Qual que é a palavra? Bater a meta. Corsa. Hã? Bater a nave, capotar o Corsa, não é isso não, né? Não é isso não. Eu ia falar, a gente consegue bater a meta de cada dia, né? Hoje você fez o melhor, mas amanhã você pode fazer melhor ainda e assim vai. É um ciclo sem fim, caso você Sim, queira. uma superação diária, né? Sim. Sim, é uma possibilidade, sim. É. Algo possível de se Agora alcançar. Sim. Agora, Zaratos, fala você sobre essa situação, essa pergunta, né, que o Eros colocou aí, que eu já respondi também. Qual a sua visão? Já aconteceu? Cara, eu tenho pais idosos, né? E convivo com eles frequentemente. A forma com que eu tento lidar, eu posso explicar, né? E sim, vejo que existe muito exagero de boa parte das pessoas. Mas eu acho que tem que ter um certo equilíbrio nisso, né? O que acontece? Existem casos da qual o idoso ele passa a ter algumas atitudes bastante inconsequentes e fica meio difícil a gente segurar aquele sentimento de proteção, né? Muitos idosos eles têm dificuldade em entender que eles não têm mais o mesmo vigor físico de uma pessoa mais jovem, né? Então aquilo que ele fazia com 30, 40, até 50 anos, ele não vai mais fazer com a mesma segurança que ele conseguiria fazer com 60, 70 anos, por exemplo, 80. Não estou dizendo com isso que a gente deve impedir as pessoas de fazer as coisas. Não, muito pelo contrário, né? Claro que se você tem um pai diabético, você vai sempre lembrar ele de que, olha, cuidado com o diabetes. Você já tomou o seu remédio, né? Não coma doce, se possível, mas jamais tirar o doce da frente dele. Cuidado, né? Entende o que eu quero dizer? Jamais, sim, entendeu? Então por isso que eu falo que a gente tem que ter um equilíbrio, né? Então, de repente o seu avô, o seu pai quer subir no telhado para limpar uma calha, né? Pai, vô, deixa que eu faço isso, segura aí embaixo, fica aí, porque uma queda ali de cima, né, eventualmente, vai ser realmente mais arriscado para uma pessoa idosa, né? E assim, realmente eu entendo que muitas famílias acabam tendo esse cuidado exacerbado, né, de não deixar o pai fazer um churrasquinho, não deixar a mãe fazer uma comida, limpar uma casa, porque, meu Deus, tá velho, né? Não deixam nem sair na rua pra nada. Eu acho que isso realmente é um tremendo exagero, só vai contribuir para que essa pessoa se sinta ainda menos útil, porque é um sentimento comum da pessoa que envelhece, passar a se sentir menos útil, né? Então a gente tem que procurar contribuir para que eles continuem se sentindo úteis, continuem se sentindo amados, né, pela família, mas ter o zelo, ter o cuidado. É um pouquinho pior que isso, viu, Zaratos? Eu entendo, eu sei. sei. A gente que faz isso com eles. Sim, justamente porque a gente, né, começa a podar demais, né? Exatamente, eles começam a se sentir um fardo e eles começam a achar ruim. E o problema, eu só queria fazer um adendo no que você disse, não é que eles não entendem que não conseguem mais fazer aquilo que conseguiam fazer na juventude. Eles não aceitam o fato de não conseguir e forçam conseguir. Sempre dá errado, porque o corpo já não é mais o mesmo, eu entendo. Mas eles não aceitam o fato. Imagina só, você ter que aceitar o fato de que você não consegue mais atravessar a rua que você atravessava em 6 segundos, você começa a atravessar ela em 12. Exatamente, né? Realmente não é uma coisa fácil de se aceitar. O seu cérebro ele fica condicionado ao seu auge, né? Ele sempre procura o seu auge, né? É muito A gente não aceita menos que isso. Exato, é a mesma coisa pessoas que já fizeram esporte, artes marciais, passa o tempo, cara, não consigo mais levantar a perna na altura da cintura. Antes eu chutava acima da cabeça do cara mais alto da academia, por exemplo, entendeu? Então é difícil essa aceitação, até para quem não é idoso, quanto mais essas pessoas que vão envelhecendo, né? Então eu acho que esse equilíbrio a gente tem que ter, né, nesse ponto. E acho que na verdade esse cuidado a gente tem que ter
pelo menos dessa forma, em todos os aspectos, né? Porque uma pessoa doente também se sente assim. Uma pessoa que teve uma perda na família também se sente assim, porque ela não quer que o ente venha a falecer. E quando aquele ente falece, ela se sente inútil, porque ela falou, não consegui fazer nada. Talvez se eu tivesse ficado mais em cima, talvez se eu tivesse cuidado melhor, talvez se eu tivesse falado palavras bonitas para ela tivesse viva, né? É muito comum esse tipo de sentimento acontecer também. É um sentimento de fracasso, mas se você parar para analisar, é um sentimento de fracasso muito narcísico. Sim. Porque assim, se eu tivesse feito, ele estaria vivo. Só que não é assim que funciona, né? Exatamente, entende? Mas assim, é justamente esse ponto que eu me refiro, né? Algumas pessoas têm esse sentimento, né? De achar que ele poderia realmente fazer alguma coisa, quando na verdade a vida das pessoas estavam nas próprias mãos. Mas enfim, galera, era só isso que eu queria complementar. Vamos para nas nossas considerações finais? Sim, quem começa? Você? Não, fica à vontade, Ben. Então eu vou lá. Agradeço a vocês dois, Eros, Zaratos, pela troca de conhecimento, né? Essa exposição aí de ideias é muito interessante, porque a gente aprende, né? Um com os outros o tempo inteiro. E agradeço a você, caro ouvinte, por sempre estar nos apoiando, né? Claro que nós também aprendemos com vocês, então nos mandem e-mail quando quiserem e nós responderemos. É uma grande satisfação tê-los aqui conosco e já estaremos ansiosos aí para o próximo assunto. E tentem refletir nas informações que nós passamos aqui hoje para que todos tenham aí uma luta constante contra todos esses problemas adversos que nós temos, né? Nós não temos tanto a perder por pensar um pouco melhor, tentar buscar esse equilíbrio. Então desejo uma ótima noite a todos aí. Olha, eu quero agradecer você que tem a paciência de nos ouvir, que não desistiu de nós. Obrigado por não desistir de nós. Em breve teremos novidades sociais aí para vocês. E não esqueçam, né, gente? Use aquela mascarinha, álcool em gel na mão, não põe o dedo no olho. É importante. Não põe o dedo no olho. Tá, o Covid você pega pelo olho, pela boca, pelo nariz, então cubra essas regiões, vai com calma. A vida é bela. Né? É uma pequena pausa que a gente está fazendo, não é uma parada não. Tá? Então aproveitem bastante aí, se cuidem, fiquem com aquilo que você acredita, né? Eu vou dizer, fiquem com Deus. E bom dia, boa tarde, boa noite, boa vida, senhores. É isso aí, pessoal. Agradeço os colegas aí por mais um bate-papo nessa nossa mesa virtual. Aos nossos ouvintes, as brincadeiras que nós fazemos aqui, em hipótese nenhuma, tem a intenção de ofender ou de faltar com respeito, né, desrespeitar a memória do Chadwick Boseman. Simplesmente uma forma de tentar trazer o assunto de uma forma um pouco mais leve e divertida para você que está ouvindo. Aos fãs do Chadwick, olhem ele como um exemplo. Se você não é fã dele, procura conhecer um pouco do trabalho dele, que é impressionante. Para todos, uma excelente dia, uma excelente noite. Não vou roubar a frase inteira do Eros de novo, não. Eu vou devolver para você antes que você... Agora eu te empresto. Você me empresta agora? Então, tá empresto. Então, um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite, uma ótima vida. Ao Chadwick, descanse no poder, Rei T'Challa, e Wakanda pra sempre. Até mais, gente. Falou.